Olá pessoal, eu sou Ariel Scussel Malborg, bacharel em optometria, especialista em optometria pediátrica e reabilitação visual pela Universidade do Contestado, atualmente coordenador do curso superior de optometria da Faculdade Rácio em Fortaleza, no Ceará. É um prazer e uma honra estar participando aqui com vocês do CBO Educa, essa ferramenta tão importante criada pelo CBO para promoção e desenvolvimento da optometria no nosso país. É muito importante que a optometria seja desenvolvida de maneira responsável, com aprimoramento e aperfeiçoamento de conhecimentos constantes, né? E considerando isso, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da psicologia do paciente míope, do comportamento do paciente míope. Considerando então que a visão é o nosso principal sentido, como é sabido que 80% de todo o nosso conhecimento é recebido através da visão, é perfeitamente compreensível então que a condição visual influencia o comportamento, que influencia o nosso jeito de ser. Para entender um pouco mais essa questão, é importante a gente fazer a pergunta: será que é a visão que influencia ou molda o nosso comportamento? Ou é o nosso comportamento efetivamente que provoca alterações de ordem visual? Para responder essa pergunta, temos duas teorias. A teoria evolutiva, que considera a miopia como uma questão ambiental, de evolução e adaptação, defendida por Darwin, né? Essa teoria evolutiva afirma que somente os seres melhor adaptados é que vão perpetuar. Considerando também, então, que com a mudança de foco, com a mudança das necessidades e demandas visuais que ocorreram ao longo do tempo, também houve, logicamente, uma mudança de comportamento, né? Antes era necessário enxergar longe para caçar, para defender-se de predadores. Nós vivíamos em imóveis grandes com TVs pequenas, hoje é exatamente o oposto, né? As televisões mal cabem nas salas dos apartamentos. Nós tínhamos carros com maior espaço, nós tínhamos estradas livres de engarrafamento, nós tínhamos mais atividade ao ar livre, as crianças jogavam bola, as crianças andavam de bicicleta, coisa que atualmente não acontece, né? Basta a gente conversar com um professor de educação física, e vocês podem ter essa experiência, que eles vão comentar com vocês, principalmente os professores mais experientes, vão comentar com vocês como mudou a condição das crianças e adolescentes, como falta coordenação motora atualmente nas nossas crianças, né? E está acontecendo, na verdade, uma involução das aptidões físicas para que aconteça uma evolução das aptidões cognitivas, né? A própria insegurança, a própria falta de espaço, a diminuição do poder aquisitivo e a diminuição do tempo livre também geraram uma mudança de comportamento que, consequentemente, gerou uma mudança no nosso sistema visual. Ou será que acontece ao contrário? Né? A teoria psicanalítica, por exemplo, ela defende que a miopia vem, ou a miopia acontece como consequência de uma personalidade. Então, como consequência de uma pessoa que não é capaz de pensar no futuro, como consequência de uma pessoa que não é capaz de estender o braço ao próximo, que é uma pessoa egocêntrica, que é uma pessoa pouco empática, considerando esses traços de personalidade, essas características, ela vem a desenvolver a miopia, né? Então, algumas teorias diferentes para mostrar ou tentar justificar, na verdade, o surgimento e essa evolução tão grande da miopia, né? Eu, particularmente, me sinto mais favorável à própria teoria evolutiva defendida por Darwin, considerando realmente essas questões ambientais, né? A gente está sendo obrigado a se adaptar a espaços menores, a gente está sendo obrigado a estudar mais, a ampliar mais, a aprimorar mais os nossos conhecimentos para conseguir sobreviver nessa sociedade absurdamente competitiva que nós temos aí fora, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor o comportamento do míope, então vamos enxergar o mundo através de olhos míopes, né? Então, observando essas duas imagens aqui, em que situação a gente se sentiria mais confortável? Na situação da esquerda, onde nós não temos a capacidade de reconhecer as pessoas, nós não temos capacidade de reconhecer o lugar e nem tampouco capacidade de reconhecer possíveis ameaças, ou na imagem da direita, onde a gente tem o total domínio de tudo que é importante, ou seja, a gente controla o que quer ler, a gente controla o que quer aprender, a gente controla o que quer conhecer, né? Diferente então da imagem
do lado esquerdo, que se torna um ambiente, entre aspas, digamos assim, perigoso, já que não teríamos a capacidade de reconhecer possíveis ameaças. Então, logicamente, o míope prefere as atividades exemplificadas na figura do lado direito, né? Um ambiente onde ele possa se sentir seguro, é um ambiente onde ele domine tudo que está acontecendo. Quando a gente opta por alguma das situações como as descritas anteriormente, seja a figura da esquerda, onde a gente não reconhece a situação, o ambiente, ou a imagem da direita, que é onde a gente tem pleno domínio do que está acontecendo ao nosso redor, essa decisão ela é feita através do instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação é uma ação individual para conservar a própria existência. Como o nome já diz, ele é um instinto, é natural, é inato, todos nós temos isso, né? O instinto de autopreservação, ele é... Perdão. Nutrido pela dor, que faz com que a gente busque proteção, assim como acontece com um animal ferido, por exemplo, né? Um cachorrinho machucado, um gatinho machucado, ou até animais de grande porte mesmo, quando estão machucados ou feridos, o que eles procuram? Procuram um ambiente protegido, para que ali eles tirem o tempo necessário para que ocorra a cura daquele mal que eles vêm sofrendo, né? Uma outra nutrição, na verdade, do instinto de autopreservação é o medo. O medo faz com que a gente busque um ambiente mais seguro, um ambiente onde a gente se sinta mais à vontade. O que acontece então com o míope, que tem essa dificuldade de permanecer em ambientes abertos, em confraternizar ou socializar com pessoas que ele não conhece, vai fazer com que ele escolha um ambiente menor, mais íntimo, mais aconchegante, mais seguro. O medo, então, faz com que aconteça a liberação de adrenalina, que incrementa a nossa força, que amplifica os nossos sentidos e potencializa as capacidades cognitivas, ou seja, o medo faz com que a nossa capacidade de captação e assimilação da informação seja amplificado. Então, a nossa capacidade de aprendizado também a nossa capacidade de aprendizagem, perdão, também é magnificada, também é potencializada através do medo. Um exemplo muito claro disso é quem, quando era criança, não ficou sozinho em casa em alguma oportunidade. Basta lembrar dessa experiência que a gente começa a escutar qualquer tipo de ruído e já a fantasiar a respeito disso, começamos a enxergar coisas que não existem, a sentir cheiros que não existem, né? Isso tudo acontece por conta da liberação de adrenalina, que incrementa então e amplifica os nossos sentidos. Logicamente vai acontecer o mesmo com a visão e com a capacidade cognitiva de captação e manutenção da informação também, né? Algumas características e comportamentos típicos do míope também foram estudadas e comprovadas, né, por um estudo que relacionou a inteligência com a miopia. Esse estudo comprovou que o quociente de inteligência, né, o QI, tende a ser mais alto nos pacientes míopes, que é maior também a capacidade de atenção sustentada de um paciente míope. Uma vez que se concentra em algo, em alguma atividade que lhe é interessante, dificilmente ele se distrai por estímulos externos e aleatórios, né? Então a gente pode entender como essa atividade intelectual amplificada, como essa capacidade de captação e sustentação da informação amplificada, como sendo consequência em um processo de adaptação da própria miopia. Se eu não me sinto bem, se eu não me sinto seguro em um ambiente externo, conversando com muita gente, eu vou procurar um recanto onde eu esteja tranquilo, então eu vou ler um livro, eu vou olhar o celular, eu vou estudar algo que me seja interessante, né? Importante considerar, logicamente, que esses conhecimentos adquiridos, eles podem ser úteis ou inúteis, né? Vai depender de cada indivíduo, de como ele vai direcionar essa sua capacidade. Ele pode muito bem pegar um livro de ciências para estudar, de neurologia para estudar o processamento visual, como ele pode ficar no celular dele olhando o Instagram e fofocando a vida alheia, né? O que infelizmente é o que tem acontecido bastante hoje em dia. Mas a capacidade existe.
Então, já é provado, como eu comentei com vocês anteriormente, através desses estudos, que o míope tende a possuir, então, a ter um quociente, perdão, de inteligência mais alto do que um paciente hipermétrope ou do que um paciente que não possui nenhum tipo de defeito refrativo. Então, o míope também, além dessa predisposição a desenvolver atividades intelectuais e essa capacidade de manter a atenção sustentada, ele também tem como características ou comportamentos típicos a introversão e a timidez, que são duas situações, duas condições bastante diferentes, né? A timidez ela se caracteriza pelo desconforto e a inibição em situações de interação pessoal, que interferem na realização dos objetivos pessoais e profissionais. Ou seja, o tímido muitas vezes ele deixa de fazer o que gostaria de fazer por se sentir ameaçado, por medo, basicamente, né? Já o introvertido é aquele cidadão, é aquela pessoa que prefere ficar mais tempo com ela mesma do que com terceiros. É aquela pessoa que prefere se conhecer antes de conhecer outras pessoas, né? Então, muitas vezes o introvertido ele busca o isolamento, busca a solidão, mas não como mártir, não como para sofrimento, mas sim porque realmente a companhia que ele precisa ou gosta é a dele mesmo e de mais ninguém, né? Já o tímido acaba por muitas vezes sofrendo, né, numa sociedade que muitas vezes impõe a socialização desde muito cedo, porque por questão de medo ele muitas vezes é incapaz de expressar os seus sentimentos, de expressar ou externalizar o seu ponto de vista, né? Essas duas condições foram também identificadas e comprovadas num estudo que estudou o efeito do defeito refrativo sobre o temperamento e as características de caráter das pessoas, né, que encontraram nos pacientes míopes uma incidência maior de introversão e de timidez. Não inviabiliza, não impossibilita as ações ou o desenvolvimento como ser humano, mas em algumas situações pode tornar um pouco mais difícil, né? Pode muitas vezes fazer com que o míope seja confundido com uma pessoa antipática, uma pessoa que não gosta de ninguém, que não quer interagir com ninguém por se achar superior, e não é isso que acontece na verdade, né? Os introvertidos preferem por natureza, então, estarem sozinhos porque se acham ou se sentem mais seguros consigo mesmo, e já os tímidos muitas vezes não conseguem essa interação pessoal, justamente por uma incapacidade, por medo, por pânico, de interagir com outras pessoas, né? A capacidade mais desenvolvida da empatia. Ou seja, ela ao presenciar, ao tomar conhecimento, ao vivenciar uma situação que esteja colocando um outro ser em uma condição, uma situação desconfortável, ela tem a capacidade maior de se colocar no lugar, de criar então a empatia. Ou seja, o míope tem a capacidade de tomar as atitudes, as decisões e, consequentemente, as suas ações são mais pensadas, justamente porque ele interioriza mais os sentimentos e sensações antes de tomar uma atitude, antes de executar algum tipo de ação, né? Então, ao contrário do que a teoria psicanalítica afirmava lá no começo da apresentação, de que o míope era uma pessoa egoísta e egocêntrica, esse estudo mais recente mostra justamente o contrário, que o míope tem uma capacidade de empatia maior. O que acontece na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas vezes, é que o míope, justamente pela tendência de ser mais tímido, ele tem uma dificuldade maior em externalizar o que pensa, em externalizar o que sente. Então, em alguns momentos, ele pode ser considerado ou confundido como uma pessoa egoísta, egocêntrica, mas isso acontece justamente pela dificuldade que ele tem de externalizar o que está passando pela sua cabeça. Agora, se a gente sentar com um paciente míope, com um paciente tímido, conseguir ganhar a confiança dele, ele vai transcorrer sobre tudo que está sentindo, sobre tudo que está acontecendo na sua vida de uma maneira muito clara, normalmente muito bem ilustrada, rica em detalhes. Diferente do que acontece num paciente extrovertido, por exemplo, que nos mostra ou nos apresenta as condições de maneira e os fatos de maneira mais superficial, né? Então,
Para quem trabalha em ótica, para quem já atende pacientes há algum tempo, ou até mesmo para quem tem na sua família, ou entre a sua roda, o seu círculo de amigos pacientes míopes, vão concordar comigo que o míope tende a ser bastante detalhista e minucioso. Justamente pela dificuldade de enxergar o que está longe, o míope vai concentrar a sua atenção e as suas capacidades no que está perto. Então, é aquele paciente que, quando vai escolher uma armação, observa ela nos mínimos detalhes. É aquele paciente que, se tiver poder aquisitivo, ele vai investir numa lente de índice de refração mais alto para que o resultado estético dos seus óculos seja melhor, seja mais leve, mais bonito. É aquele paciente que, quando vai buscar o óculos, observa ele nos mínimos detalhes, os acabamentos de montagem, os ajustes de plaqueta, de haste, justamente por ele ter essa capacidade maior em enxergar para perto, em perceber os detalhes, ele faz uso disso sem nenhuma dificuldade. Justamente por ser mais detalhista e mais minucioso, ele é consequentemente mais exigente, né? Então, se tu falou para ele que vais entregar o produto de um jeito, pois batalhe para conseguir entregar conforme a tua promessa. Né? Se durante a avaliação visual você falar para ele que ele vai enxergar 20/20 mais duas letras do 20/15 e quando ele pegar o óculos dele, vestir o óculos, ele não enxergar dessa maneira que tu comentou no consultório, ele vai ficar insatisfeito e vai reclamar com certeza. Porque ele tem uma capacidade afinada de perceber detalhes, porque ele acaba, justamente por essa capacidade ampliada, sendo mais minucioso e, consequentemente, acaba sendo mais exigente. O míope também é uma pessoa, é um sujeito mais precavido. O míope é aquele que carrega sempre um casaquinho, que carrega um guarda-chuva na bolsa, não porque a mãe dizia quando ele era pequeno, leva casaco, meu filho, porque vai esfriar, leva guarda-chuva, meu filho, porque vai chover. Não, porque justamente por essa condição ou essa característica de introversão e timidez, ele acaba se tornando mais precavido, porque ele não quer chegar ou não quer que aconteça alguma coisa que ele não tenha planejado previamente. Então, o míope é aquele que, antes de combinar um final de semana com os amigos ou com a família, por exemplo, ele vai lá estudar a previsão do tempo, vai ver, vai saber se vai ter sol, se vai chover, se vai esfriar, se vai esquentar, para poder fazer a mala dele de acordo, para poder fazer a mala da família, dos filhos, da esposa, ou que seja, de acordo. Né? Então, ele acaba sendo mais precavido, justamente por conta de ser mais detalhista, mais minucioso, mais exigente, mais precavido. Então, essas quatro características ou comportamentos, elas são totalmente interligadas, né? Acredito que era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito da psicologia e comportamento do míope. Na verdade, mais a título de curiosidade, para que a gente entenda um pouco mais a raiz desse comportamento, para que a gente entenda por que o míope se comporta dessa maneira. Né? E para que a gente pare para pensar um pouco, então, em relação a essas teorias apresentadas ali no começo. Né? Será que todo esse comportamento mais detalhista, minucioso, exigente, precavido, com a capacidade intelectual aumentada, com a capacidade cognitiva aumentada, não são condições que foram surgindo, ou comportamentos que foram surgindo com a necessidade? Na verdade, como a gente comentou mais cedo, eu preciso estudar mais. Antigamente, o segundo grau era suficiente, né? Hoje a gente já tem que fazer uma faculdade, uma especialização, um mestrado, um doutorado, para conseguir um pós-doutorado, como nós temos diversos colegas professores aqui na instituição. Então, a gente tem que continuar, a gente não pode mais parar de adquirir conhecimento, de aperfeiçoar conhecimento. Isso vai acontecer com vocês aí da turma 111, que se forma dentro de pouco tempo. Vocês vão perceber que a faculdade não é o suficiente para que vocês sejam excelentes profissionais. Vocês vão sair daqui com certeza muito bons, mas vão ter que continuar estudando, através da pós-graduação, através do conhecimento empírico mesmo, pesquisando na internet, pesquisando em livros, na biblioteca. A gente tem que estar constantemente se aprimorando. E isso é uma condição que veio apresentada com a evolução, com o tempo. Né? Antigamente, como a gente falava agora há pouco, o segundo grau era suficiente, agora não é mais. Agora a gente tem que continuar trabalhando, continuar estudando, aprimorando. E essa informação a gente recebe como? Via visual. E essa via visual está sendo utilizada de que maneira? Na frente no computador, num tablet, no celular, ainda através dos livros também. Então a nossa visão de perto hoje, ela acaba sendo muito mais necessária e muito mais útil do que a visão de longe.
né? Então, será que a gente pode realmente considerar a miopia como um processo de evolução e esse comportamento também como um processo de evolução? Eu sinceramente acredito que sim. Contem para mim ali o que vocês acham através do e-mail ariel@ratio.edu.br. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.